Sou Zélia Isabel de Araújo. Benita Isabel de Araújo. Quem é que já fez Direito Penal 1? Anteriormente. Então vamos explicar a noção de ciência global do direito penal. Ciência global do direito penal. Ciência global do direito penal significa simplesmente uma ciência abrangente que procura estudar todos os aspectos da vida social de uma comunidade, vida político-social, que tem influência na constituição do ramo do direito penal. Para quê? Para dar lugar à sensibilidade do direito penal à realidade social da comunidade. Nós queremos defender que o direito penal tem que estar assente na realidade da sociedade onde este direito penal vai vigorar. Então, este direito penal necessariamente tem que ser um direito penal abrangente, que não se limita apenas à produção de leis ou à aplicação de leis, mas um direito penal que procura compreender o comportamento sociocultural, o comportamento da sua comunidade, do povo, da sociedade, para depois, a partir do conhecimento do comportamento da sociedade, o legislador poder produzir leis que vão atender a esse comportamento típico da sociedade. Neste caso, em tudo o que diz respeito à prática de crimes. Portanto, nós anteriormente, nós não necessitávamos de uma lei que tratasse de informação cibernética, transação de informação cibernética. Por quê? Porque, digamos, 30, 40 anos atrás, ou pura e simplesmente 20 anos atrás, a sociedade timorense não tinha a prática de transação informática e cibernética como hoje faz. Então, a lei que regula o comportamento social dos cidadãos timorenses hoje tem que ter sensibilidade
à realidade cibernética. Porque hoje em dia muita gente manda e recebe informação através dos meios eletrónicos, informáticos, e pode estar a praticar crimes. Pode estar a utilizar os meios modernos, informáticos e eletrónicos, para transação de informação, mas de forma criminosa. Então, os legisladores de hoje têm que ter sensibilidade para com esta realidade, assim produzirem leis que vão ajudar a regular o comportamento social no domínio do uso da transação informática cibernética. No passado não era preciso. Por quê? Porque não era a moda de vida da nossa sociedade. Hoje já é. Hoje uma criança de 15 anos que não tem um telemóvel na algibeira ou na pasta é considerada alguém deficiente, que não está atualizada no mundo da comunicação. Por isso mesmo perde parte da sua realização social. É um deficiente, podemos dizer assim. Portanto, isto demonstra a nós que o direito penal tem que ser um direito aberto à compreensão de aspectos da vida sociocultural que, de uma forma direta, ajuda a constituir o direito penal. E nós vamos decidir com os outros doutrinários, que segundo a doutrina, que há 3 elementos principais que constituem a ciência global do direito penal. 3 elementos principais que constituem a ciência global do direito penal. O primeiro elemento chama-se dogmática jurídico-penal. Dogmática jurídico-penal. Está naquela gráfica que vos enviei. Não sei se todos apanharam ou não. Mas está lá, a ciência global do direito penal tem 3 componentes. Os 3 componentes estão desenhados ali em forma de um triângulo. Os 3 elementos estão desenhados ali com relação de uma pirâmide de alto a baixo. Mas vamos explicar e vocês vão entender facilmente. Não há nada de difícil. Dogmática jurídico-penal é o primeiro elemento. E o que é dogma? Temos que perguntar, o que é dogma? A definição de dogma, para sermos mais simples, é aquilo que nós acreditamos sem questionarmos. Não se questiona, acredita-se. Dogma. Por isso, dogma é um conceito muito corrente nas religiões. Na nossa religião cristã, por exemplo, nós temos dogma cristão, dogma católico. Coisas que você acredita. Não questiona porque dogma trata de questões que ultrapassam o domínio racional. Ultrapassam a razão
humana de equacionar racionalmente. Ultrapassa. Por isso não se pode confiar à razão a solução de um problema dogmático. Por exemplo, para vos dar um exemplo, na religião cristã, é dogma a questão de Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus, mas essa divindade é realizada em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ao domínio do raciocínio, o homem questiona: como é possível um Deus, mas 3 pessoas? Então aí é que vem a questão do dogma, quer dizer, não se explica pela razão. Ou você acredita, ou você não acredita e não faz parte do clube. Estão a perceber? Para fazer parte do clube, digamos assim, para fazer parte da comunidade cristã, assume, sem questionar, a fé na Santíssima Trindade. Ou no corpo místico de Deus, de Cristo, na hóstia, por exemplo. Os que vão diariamente à missa ou dominicalmente à missa vão receber a Santa Hóstia, não é? E na hóstia, o cristão católico acredita que nessa hóstia, nessa substância branca, que é feita de farinha, depois da elevação e da bênção do celebrante da missa, do sacerdote, a hóstia transformou-se sem que o homem visualmente, através dos seus sentidos, perceba, sem que o homem, o crente, o católico, sem que ele perceba através dos seus sentidos, ele acredita que naquela hóstia estão presentes corpo e sangue vivos de Cristo. Isto é dogma. Fé. Não se coloca o domínio da razão. Então, quando se diz dogmática jurídico-penal, significa que há princípios que todos nós temos que aceitar como válidos, sem questionarmos. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana é um princípio universal que está dentro da dogmática jurídico-penal. Você não pode relativizar a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio já absoluto, que tem que estar no topo. Você tem que aceitar. Temos que aceitar primeiro a dignidade da pessoa humana antes de começarmos a discutir o direito penal e tomar a dignidade da pessoa humana como ponto de referência. O direito serve à justiça. Quer dizer que estudamos o direito, aplicamos o direito, exigimos o direito, mas tudo tem que acabar ao serviço da justiça. Se nós reivindicamos o direito como ciência, ou como conjunto de normas, para regular e, no fim, resultar na prática da injustiça, então, em primeiro lugar, não era direito. Cuidado que nos regimes ditatoriais, nos regimes absolutistas, nos regimes militaristas, a força está na vontade daqueles que
detém o poder. A razão está com aqueles que detêm o poder. Os súbditos, os subordinados, os governados, não têm razão, sobretudo os adversários, sobretudo os que exigem os seus direitos fundamentais. Quando o regime não concorda, a solução final cai sempre para o benefício do regime, o benefício do detentor do poder político e não o benefício da justiça. Então, no nosso Estado democrático de direito, no Estado de direito democrático, nós temos um compromisso para com o povo, o governado. Este governado tem um poder que determina quem vai assumir o poder político. Então, o poder verdadeiramente reside no povo, porque é o povo que decide quem vai executar o poder político. Como é que o povo decide quem vai executar o poder político? O povo, ciclicamente, vai às urnas decidir através das eleições gerais. Ciclicamente, porque há um espaço de 5 em 5 anos, por ciclo. Não se pode fazer próximo mês, aí depois já daqui a 7 anos, depois já, não, vamos fazer já os próximos 3 meses, não. Ciclicamente, mas por determinação da lei. Ora bem, a ciência global do direito penal compreende 3 elementos principais. O primeiro elemento é exatamente a dogmática jurídico-penal. E ali estão dentro os princípios universais, estão dentro a doutrina. A doutrina quer dizer o conhecimento acumulado de séculos. Os professores, os doutores, os juízes, os juristas muito ilustres, todos eles foram contribuindo ao longo dos séculos em uma experiência de interação entre famílias jurídicas, entre países, e tudo isso vai se acumulando e fica como um conjunto muito sólido, muito partilhado mundialmente sobre a ciência do direito penal. Então, ali ficou como doutrina, que é aceita globalmente. Portanto, não é uma invenção recente de um professor, de um investigador, não é? É o resultado de uma experiência acadêmica, jurisprudencial, dos peritos, dos estudiosos do direito, ao longo dos séculos, e que se constituiu como um resíduo sólido de conhecimento jurídico. Então, já é ciência. É uma acumulação de conhecimentos acumulados, né, durante séculos. Portanto, nós hoje estudamos qual é o nosso trabalho. O nosso trabalho é tentar compreender como é que as pessoas antes de nós trataram de purificar, de analisar
de consolidar a ciência jurídica. Então, essa parte é a parte da doutrina, a parte da experiência da jurisprudência, isto é, a experiência de decidir casos. Os crimes do passado que foram muito complicados, como é que os juristas decidiram? Eles terão que ter estudado profundamente todos esses casos complicados e terão chegado a soluções que acreditaram ser justas para essas questões complicadas. Então, esta experiência jurisprudencial também ajuda a fazer crescer a ciência jurídica. Dogma. E lá nessa dogmática jurídico-penal também está o conjunto das normas vigentes num país. As normas, por exemplo, sobretudo aquelas que vigoram universalmente. Por exemplo, hoje em dia, para ser um bom cidadão de Timor-Leste, eu tenho que demonstrar no meu comportamento social que eu respeito a igualdade de oportunidade, igualdade de direito no meio de outros cidadãos. Eu tenho que respeitar a igualdade de oportunidade entre os géneros. Então, eu sou um bom cidadão timorense, mas ao mesmo tempo estou a ser um bom cidadão do mundo. Porque hoje, mundialmente, este é um princípio consagrado. Sagrado. O respeito pela igualdade de género. Que tem as suas explicações, mas este seria um nome geral. Então, eu estou a ser um bom cidadão timorense, não discriminando, por exemplo, sistematicamente, né? Não discriminando sistematicamente, por força das práticas culturais, tradicionais, ancestrais de Timor, oprimir as mulheres. Primeiro, já não sou bom cidadão timorense, por isso mesmo também não sou um bom cidadão do mundo, porque cada vez mais os Estados do mundo consagram nas suas constituições, seus Estados, o princípio do respeito pela igualdade do género. Ainda ontem estive a escutar um programa televisivo dos Estados Unidos, em que o Congresso americano está dividido em relação à questão do aborto. Então, os católicos, os americanos católicos, que estão no Congresso, membros do Congresso americano, católicos pela fé, estão divididos. Uns tomam a posição pró-vida, isto é, a favor da vida. E outros vão relativizar essa vida. Isto é, até certo momento não se considera como um ser humano, considera-se como parte do corpo que pode ser destruído, etc. Então, os católicos, os americanos católicos, dentro do Congresso americano, eles próprios estão divididos. Então, os que não são pró-vida, os que não querem apoiar a vida do feto,
estão sob a ameaça de serem excomungados pela Igreja Católica Americana. Estão ameaçados pela excomunhão. Excomunhão quer dizer não podem receber a comunhão na missa. Vão ser excomungados por decreto canônico da lei da Igreja e como decisão da Conferência dos Bispos Americanos. Então, estão nessa ameaça. Então, eles estão a viver uma controvérsia neste momento. Significa o quê? Significa que, se para alguns países o aborto é um assunto já resolvido, mesmo nos Estados Unidos, hoje está ainda em discussão. E a Igreja tem uma grande influência nas decisões. Ora bem, então há questões que não escapam, tem que ser mesmo do consenso mundial. Nós não podemos dizer, não, para nós os timorenses, queremos fazer uma lei penal em que é lícito, é legal, nós colocarmos as meninas e as mulheres na retaguarda, os homens é que têm mais direitos, por exemplo. E dizemos, isto é que está conforme a nossa cultura, está conforme a nossa tradição. Cuidado, as culturas e as tradições também não podem estar isentos, não podem estar indiferentes ao movimento da evolução das sociedades. E, por outras palavras, não podem estar indiferentes à pressão da vontade global, não é? Moderno, atual. Portanto, tem de haver um processo de mudança, sei lá, gradual, mas tem de haver uma abertura para a observância daquilo que cada vez mais o mundo está a exigir. Um dos exemplos é a igualdade, o respeito da igualdade entre os géneros. É um exemplo só. Portanto, temos dogmática jurídico-penal, qualquer coisa que nós estabelecemos como um conjunto de princípios que não questionamos, mas que assumimos como necessários, para depois podermos falar de outros dois elementos. Ali, os outros dois elementos, ali é que já podemos negociar, ali já podemos discutir, ali já podemos ter divergências, ter escolhas, ter alternativas, ter prioridades, e qualquer partido político que esteja no governo pode mudar, o outro pode voltar a mudar, etc, etc. Então, o segundo elemento chama-se política criminal. Esta política criminal é mais para o domínio da dinâmica política. Isto é, um partido governa, pode fazer as leis de uma maneira e o outro partido político chega ao governo, o parlamento pode alterar as leis conforme as suas convicções ideológicas, partidárias. Essa parte é mais flexível, é mais relativa, é mais aberta para mudanças. Mas sempre dentro da lei, sempre dentro da permissividade democrática. Isto é, sempre dentro dos limites em que a própria democracia permite que aconteça. Nada fora, nada contra a democracia. Dentro dos trâmites da democracia, as mudanças se podem fazer. Mesmo mudanças radicais, contanto que não lese, contanto que não ofenda, contanto que não contrarie a democracia. Então, política criminal o que é?
política criminal é aquela parte em que aquela componente, aquele elemento da ciência global do direito penal, em que o legislador estabelece as suas prioridades, o legislador interpreta a vontade do povo e decide, por exemplo, criminalizar um comportamento social do seu cidadão. Por exemplo, né? Vocês lembram-se muito bem, a partir de algum tempo atrás, o governo começou a fazer campanha contra o fumo de cigarro. Qualquer dia vai sair uma lei que proíbe, e se alguém for apanhado a fumar no hospital, se alguém for apanhado a fumar nos prédios comerciais, se alguém for apanhado a fumar na sala de aula, se alguém for apanhado a fumar numa maternidade, esse alguém é penalizado, digamos assim, com 2 anos de prisão ou multa, por exemplo. Mas isto só surgiu há poucos anos. Estão a ver que é a política criminal. Porque o nosso governo, os legisladores, entenderam que, afinal de contas, o fumo mata, o cigarro mata. Então, se alguém quer morrer, mas quer sustentar o vício de fumar, ok, então fuma sozinho, lá longe. Não pode fumar dentro da casa, para prejudicar os outros membros da família, para não prejudicar o bebê, ou a mãe do bebê, as crianças. Está a ver? Portanto, isto é que se chama política criminal. É dinâmico. Sobe outro político e diz, não, agora podemos fumar em todo o lado, mas cuidado, a sociedade já não vai aceitar. A sociedade está a adaptar-se à nova lei, está a comportar-se bem. Depois, uns viciados ainda vão parar a cadeia, provavelmente, mas a sociedade, no geral, já não acredita mais no cigarro, já não quer mais fumar. Política criminal. Ok, então, quando voltarmos a ligar, vamos tentar explicar o terceiro elemento, que é a criminologia. Ok? Criminologia será o último elemento a explicar, depois da pausa. Se quiserem, anotem as vossas questões e perguntam logo a seguir, tá bom? Pronto. Até já. Até já. Está bem, professor.